Na realidade, o tema da morte do sócio ele é tratado em dois sentidos diferentes, digamos assim. Em primeiro lugar, você tem a regulação da lei, a regulação do contrato social, que prevêem como essa sociedade vai se comportar para o fim de fazer essa transição entre o momento em que o sócio era vivo e depois em que ele é morto. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem regras que dizem qual é o objetivo a ser seguido por aquela sociedade ou pelo administrador daquela cota social que foi um dia do sócio falecido, até o momento em que se resolva definitivamente a sucessão. E você tem outra relação de regras, outra lista de regras, outro regime que trata justamente do meio termo, do período intermediário, do que deve acontecer entre o momento em que há efetivamente a morte do sócio e aquele em que se concluem os procedimentos para que a sucessão seja completada. Cronologicamente, claro que o momento da conclusão da sucessão acontece em tempo posterior àquele intermediário em que a cota vai continuar sendo administrada por alguém que não é mais o falecido e em que vai ter lugar as deliberações sociais sobre as quais a gente vai falar aqui. Em tese, o nosso tema deveria se circunscrever, deveria estar limitado a esse momento intermediário, sem prejuízo do que fosse acontecer com essa cota. Só que eu julguei importante que a gente não só discutisse o que vai acontecer com essa cota, o que prevê a lei, ou prevê o contrato para acontecer com essa cota desse sócio que foi falecido, mas também que a gente tratasse disso antes de tratar desse período intermediário, desse período de administração da cota pelo inventariante do inventário, enfim, do sócio falecido. Por que isso? Porque muito embora a doutrina trate pouco dessa questão, há aqui e ali na doutrina interpretações sobre a postura do inventariante, sobre a postura dos demais sócios, que decorrem do objetivo que está sendo buscado com a administração daquela cota. Então, uma postura seria do inventariante se ele estivesse administrando uma cota que vai ser necessariamente liquidada, uma postura diferente seria do inventariante dos demais sócios se ele estivesse administrando uma cota que vai ser partilhada entre os herdeiros para que os herdeiros passem a integrar a sociedade, e por aí vai a interpretação de como deve se comportar o inventariante nas deliberações sociais que acontecerem entre o momento da morte e o momento em que ocorrer efetivamente a partilha daquela cota, ou dos haveres resultantes daquela cota. Então, acaba sendo importante a gente trazer esse objetivo, essa função para um momento inicial e tentar definir como isso vai influenciar a atuação do inventariante. No final das contas, eu vou acabar concluindo que a postura do inventariante não vai mudar muito, mas eu vou fazer referência aqui aos entendimentos que tratam diferentemente desse caso. Esse momento da partilha, esse objetivo a ser seguido pelo inventariante e pela sociedade com relação à cota do sócio falecido, é tratado lá no artigo 1028 do Código Civil, que está na parte simples, de sociedade simples, mas que se aplica perfeitamente à sociedade limitada, que diz basicamente que, no caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota, salvo se o contrato dispuser diferentemente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, ou se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Então, a primeira notícia que o artigo diz é que a regra geral é a liquidação da cota. E daí já surge uma série de perguntas. Em primeiro lugar, como se dá a liquidação dessa cota? Essa resposta é, em princípio, dada pelo artigo 1031, que diz que a cota vai ser liquidada, salvo disposição contratual em sentido diverso, pelo seu valor patrimonial da data da resolução do contrato em relação àquele sócio, ou, no nosso caso aqui, da data da morte do sócio. Então, a partir dali, o risco daquela sociedade não deveria mais continuar a ser corrido por aquele sócio, ou pelos herdeiros daquele sócio que faleceu, na medida em que a data de corte
para a liquidação da cota é a data da resolução do contrato de sociedade em relação àquele sócio. O que acontece, entretanto? O artigo 1031 prevê a possibilidade do contrato estabelecer de forma diversa. E isso acontece muito frequentemente, inclusive com previsões que simplificam a liquidação da cota, dizendo que ela vai ser liquidada, por exemplo, pelo seu valor contábil, pelo último balanço aprovado. De uma maneira geral, a doutrina e a jurisprudência se opuseram a essa possibilidade de previsão no contrato social de alguma forma de liquidação da cota do sócio pré-morto que não levasse em consideração a realidade daquela sociedade. Então, praticamente todas as vezes que a questão foi discutida no judiciário, todas as vezes que eu tive notícia de que a questão foi discutida no judiciário, o judiciário afastou a regra do contrato social que previa uma liquidação da cota por valores exclusivamente contábeis e determinou a apuração do valor real dessa cota por intermédio de um balanço de determinação que fosse levantado exclusivamente para aquele fim e que levasse em consideração não só o valor real dos ativos, mas também o valor dos ativos que não estão previstos normalmente no balanço, como marcas, fundo de empresa, etc. Isso, de certa forma, engessa um pouquinho a interpretação desse artigo 1031, na medida em que, apesar dos contratos preverem uma forma diversa de liquidação da cota, vai ser necessário que essa liquidação da cota observe ou tente gerar como resultado, com a maior proximidade possível, o valor real da sociedade em favor daquele sócio que se retirou, ou no nosso caso aqui, do sócio que morreu, dos herdeiros do sócio que morreu. Por que eu digo isso? Porque eu não vejo essa posição jurisprudencial, muito embora isso não seja tão discutido, ou discutido com tanta profundidade, mas eu não vejo essa posição jurisprudencial como uma proibição a qualquer previsão diversa no contrato social que não a liquidação da cota pelo seu valor patrimonial. Isso, na verdade, tiraria qualquer eficácia do artigo 1031, que diz que você pode prever que a regra geral é da liquidação pelo valor patrimonial, mas que o contrato pode prever diferentemente. Eu vejo essa posição da jurisprudência como algo um pouquinho diferente. Na verdade, é um recado do judiciário no sentido de que, independentemente da maneira como você, do método que você pretender utilizar para a apuração dos haveres, você deve observar um método que, com a maior exatidão possível, trate do valor real daquela sociedade. E o método patrimonial, principalmente o patrimonial previsto nas decisões jurisprudenciais, que é o mesmo que seria utilizado no caso de dissolução da sociedade, seria uma hipótese de liquidação completa do patrimônio social, esse método patrimonial não necessariamente resulta na melhor avaliação daquela sociedade, na medida em que a sociedade é um negócio em continuação e há uma série de outros métodos que são também muito utilizados no mercado para avaliar uma sociedade que está em plena operação. Então, à primeira vista, a obrigatoriedade do judiciário, a obrigatoriedade estabelecida pela jurisprudência, a meu ver, não é de que haja uma liquidação pelo valor patrimonial, mas sim de que haja uma liquidação por um valor que espelhe uma avaliação correta daquela sociedade. Isso sempre aconteceu quando o judiciário estava julgando se deveria aplicar o contrato social quando o contrato estava tratando de valor contábil. E aí a gente sabe que o valor contábil, pelas regras contábeis, acaba gerando distorções em relação ao valor real, seja porque você contabiliza pelo valor histórico, seja porque você vários ativos pelo valor histórico, seja porque você deixa de contabilizar uma série de outros ativos que também devem ser considerados para avaliar qualquer sociedade. Além disso, prevê o artigo 1028 que o contrato social ele pode prever alguma solução diversa da liquidação da cota. Então, a gente discutiu primeiro que o contrato social podia prever alguma forma de liquidação diversa pelo critério patrimonial, e o artigo 1028 trata também da hipótese do contrato social prever uma situação diversa. Há uma série de soluções possíveis para essa, algumas que eu reputo que talvez sejam muito eficazes. A dissolução de uma sociedade é algo muito traumático, né? Seja pela avaliação, seja porque
Mesmo no caso da dissolução total, você vai ter que vender aqueles bens por valores de liquidação que nem sempre vão resultar numa quantidade de recursos que vale a pena ou que faça jus efetivamente aquele negócio em continuação. Então eu não vejo nenhum problema, por exemplo, que o contrato preveja que, ao invés de a morte do sócio gerar a dissolução total da sociedade, que a morte do sócio gere a necessidade de todos os sócios venderem aquela sociedade para terceiros. Eu acho que o processo de venda de um ativo ou de uma sociedade no mercado ele é muito mais rápido, muito menos traumático do que, por exemplo, a dissolução total dessa sociedade. Muito menos traumático, inclusive, porque ao invés de eu terminar um negócio que estava em continuidade plena, que gerava empregos, que pagava impostos, que tinha uma função social a cumprir, eu vou estar simplesmente passando esse negócio para um terceiro. Os sócios, numa situação em que eles não admitissem a entrada de herdeiros ou não admitissem a liquidação parcial, a liquidação da cota só desse sócio pré-morto, achassem que isso não valia a pena e que pretendessem, ao invés disso, dissolver a sociedade inteira, poderiam, ao meu ver, optar por, ao invés de dissolver a sociedade inteira, vender a sociedade inteira para um terceiro. Há, entretanto, uma cláusula que é muito comum, que é, ao invés da liquidação da cota, a possibilidade dos herdeiros continuarem no lugar, sucederem o sócio falecido na titularidade daquelas cotas. Daí surge uma série de perguntas também, porque como é que você organiza essa cláusula em relação, primeiro, aos sócios atuais da sociedade e em relação aos herdeiros? Me parece que os sócios dessa sociedade já assinaram o contrato desde o início e concordaram com a presença de uma cláusula que previa a entrada de terceiros, a entrada de herdeiros de qualquer deles naquela sociedade em caso de morte de alguém. Então, não acho que os sócios tenham qualquer coisa a opor à entrada desses terceiros. Eles já fizeram um juízo de valor prévio lá atrás sobre a possibilidade disso acontecer, e a entrada desses herdeiros, desses terceiros na sociedade, não deve servir como um argumento de quebra da fé societátis ou qualquer coisa nesse sentido. De outro lado, a situação diversa está com os herdeiros. Os herdeiros não são signatários de nada, não participaram da elaboração de contrato social nenhum, estão herdando aquela situação, estão sucedendo o sócio falecido naquela situação, e aí você vai precisar, sim, da anuência desses herdeiros para que eles passem a ser sócios da sociedade. Não há, a meu ver, como, porque eles herdaram uma posição contratual num contrato social que previa a entrada dos herdeiros necessária em caso de morte dos sócios, não há como determinar que esses herdeiros efetivamente passem a integrar a sociedade contra a vontade deles. Seja porque eles já não eram parte desse contrato antes e você não pode ser obrigado a ser parte, seja porque você não pode obrigar ninguém a se associar ou permanecer associado a uma vedação constitucional, a necessidade a obrigação da associação. Seria também muito burocrático que você obrigasse esses terceiros a integrar a sociedade por um momento, por um minuto, e obrigasse eles a resolver parcialmente o contrato de sociedade, a tentar resolver a sociedade em relação ao sócio, a se retirar da sociedade lá utilizando o artigo 1029, se não me engano, do Código Civil. Então, além de ser, me parece, excessivo, em virtude do princípio constitucional, em virtude dos caras não terem participado desse contrato desde o início, me parece que, ainda que assim não fosse, seria obrigar os herdeiros que não quisessem continuar na sociedade a observar uma burocracia totalmente sem sentido. Aí do Rio a Niterói por Magé, ao invés da ponte Rio-Niterói. Em primeiro lugar, doutrina e jurisprudência já tem, de uma maneira razoavelmente consolidada, flexibilizado aquela regra lá do artigo 1076 de quórum para dissolução da sociedade, ou mesmo a regra da legislação anterior, do decreto 3.708, em relação à dissolução da sociedade. Por quê? Porque mesmo que você tenha o quórum de 3/4 para dissolver a sociedade, em razão do interesse na manutenção da atividade empresária, de manutenção da empresa, etc., com toda a função social que ela tem a cumprir, você encontra uma série de decisões na jurisprudência e posicionamentos de doutrina
que dizem que, apesar de você estar cumprindo o quórum, não tem sentido dissolver a sociedade se os sócios, os outros sócios, mesmo minoritários, quiserem continuar com ela, quiserem suportar o ônus de pagar os haveres daquele sócio majoritário que está querendo extinguir a atividade e continuar com aquela sociedade dali em diante. Então, mesmo a aplicação daquele quórum, ela já é, de certa forma, flexibilizada. Claro que a sociedade, quando um sócio de 80% quer liquidar ela, quer dissolver a sociedade, passar por um processo de liquidação, extinguir aquela pessoa jurídica, claro que essa sociedade sofre muito para pagar haveres de 80%. Ela sofre um decréscimo patrimonial muito forte. Mas nada impede que os sócios, os demais sócios, os 20% restantes, queiram suportar esse ônus, ou só com a sociedade, ou então por novos aportes de capital, para possibilitar que a sociedade continue, apesar da saída daquele sócio que a queria dissolver. Então, me parece que esses mesmos princípios devem ser aplicados aqui, quando diz que os sócios remanescentes podem optar, ao invés da liquidação da cota daquele sócio que morreu, pela dissolução completa dessa sociedade. Apesar do contrato prever a liquidação da cota, me parece que os herdeiros não estão obrigados a aceitar a dissolução total da sociedade se eles quiserem suportar o ônus de pagar os haveres daquele, ao invés de haveres para eles mesmos, com a liquidação da cota, inverterem a situação e pagar os haveres daqueles sócios remanescentes que têm interesse na dissolução da sociedade e que, ao invés de dissolverem a sociedade, estariam recebendo o equivalente em dinheiro que eles receberiam se a sociedade fosse totalmente dissolvida. Não há prejuízo para ninguém. Não há prejuízo para os herdeiros que estão interessados em continuar com a sociedade. Não há prejuízo para os remanescentes que queriam dissolver e queriam receber a sua parcela do patrimônio, porque eles vão receber uma determinada quantidade de recursos que, em tese, equivale àquela parcela do patrimônio que eles teriam direito em caso de dissolução total. E não há, mais importante do que isso ainda, prejuízo para a própria sociedade, que ao invés de ser dissolvida, vai continuar em operação, gerando os mesmos empregos que ela gerava antes, recolhendo os mesmos impostos, movimentando talvez a economia local como ela movimentava antes, ou até muito mais do que a economia local, se você estiver falando de uma sociedade de um porte um porte maior. Por fim, em relação ainda a esse artigo 28, que trata dos objetivos a serem cumpridos, volto a dizer, a importância disso para a gente interpretar a postura que o inventariante deve ter nas deliberações sociais, tem razão de ser, porque o inventariante vai estar, no caso de liquidação de cotas, perseguindo determinada ordem de interesses, ao agir como sócio da sociedade. No caso dos herdeiros forem continuar sócios da sociedade, ele vai estar perseguindo uma ordem de interesses que talvez seja um pouquinho diversa, que a doutrina, de uma maneira geral, trata de uma maneira um pouco diversa. Por fim, há a possibilidade, ao invés de liquidar a cota, entrar em acordo com os herdeiros para que se dê qualquer fim diferente a essa cota. Me parece que é necessário, a lei não fala em entrar em acordo com o inventariante ou com a maioria dos herdeiros, fala em entrar em acordo com os herdeiros. Me parece que é necessária a anuência de todos os herdeiros numa situação como essa. Não basta que o inventariante represente os herdeiros para que você dê um final diferente, um objetivo diferente à liquidação daquela cota. Se ao invés de liquidar a cota, vai vender para um terceiro, se vai vender a cota do sócio falecido para terceiros, ou se não vai adotar qualquer outro método para transformar aquela cota em dinheiro e entregar para os herdeiros, vai precisar, me parece, da anuência de todos os herdeiros. Há ainda algumas outras perplexidades. De tudo isso que eu disse ainda agora, você pode tornar todas essas situações, obviamente, mais complexas. Uma das situações mais complexas possíveis seria a hipótese do contrato prever a liquidação da cota e você ter herdeiros com posições diferentes numa situação dessa. Ou o contrato prevê que os herdeiros devam continuar com a sociedade e você ter também posições dos herdeiros diferentes nesse caso. Na medida em que, para os herdeiros continuarem com a sociedade, você vai precisar da anuência de cada uma dessas pessoas que estão passando a integrar o contrato social, me parece que a solução, no caso de discordância dos herdeiros, fica mais fácil. Os herdeiros que quiserem integrar a sociedade vão passar a integrar a sociedade. E os herdeiros que preferirem a liquidação da cota vão, sendo divisível, obviamente, essa cota, tendo tantas cotas quantas sejam divisíveis entre os herdeiros,
vão fazer jus a receber os haveres em relação à parcela de cotas a que eles teriam direito. Essa situação, ela tem, entretanto, que ser tratada diferente conforme preveja o contrato social, que os herdeiros vão prosseguir na sociedade, vão suceder o sócio falecido naquela sociedade, ou preveja o contrato social que a cota dos herdeiros vai ser liquidada. Por que isso? Por causa daquela questão sobre a qual eu já falei. Os atuais sócios da sociedade já manifestaram a sua vontade, já deram o seu ok para a presença de herdeiros dos que viessem a falecer na sociedade depois do falecimento deles. Então, essas pessoas, os sócios remanescentes, eles não teriam razão jurídica plausível para se opor à entrada de qualquer dos herdeiros. Numa situação em que o contrato previsse que os herdeiros sucederiam o sócio na condição de sócio, sucederiam o sócio falecido na condição de sócio, passariam a integrar a sociedade, nada haveria a ser perguntado aos sócios remanescentes com relação à entrada dos herdeiros no contrato social. Muito embora haja algo a ser perguntado aos herdeiros, que vão ter que manifestar expressamente a sua anuência com a nova posição que eles estão assumindo de sócios da sociedade, não há nada a perguntar aos sócios remanescentes que já manifestaram a sua vontade sobre a entrada dos terceiros lá atrás. Situação diversa está se o contrato prevê a liquidação da cota. Se algum herdeiro quiser continuar, ao invés de liquidar a cota dele, quiser continuar com a sociedade, aí sim eu vou precisar da anuência dos sócios remanescentes, porque a previsão no contrato social era absolutamente diversa. A composição da Affectus Societatis naquela entidade obedecia a uma regra mais restrita. Os sócios queriam ser sócios uns dos outros e não admitiam nem que os sucessores daquelas mesmas pessoas que estavam lá passassem a integrar a sociedade depois da morte de algum deles. Então, claro que para que um herdeiro passe a integrar essa sociedade, se for interesse desse herdeiro, vai ter que ser interesse também dos sócios que são remanescentes da sociedade. Diferente do que acontece, claro, na hipótese em que já prevê a entrada dos herdeiros. Essa situação, eu acho que tem essas nuances, eu acho que tem uma importância muito grande para o órgão de registro. Obviamente a junta, porque você vai precisar de maiores manifestações de anuência ou não, dependendo da situação prevista no contrato social. Você não pode, me parece, permitir a entrada de herdeiros no contrato social, muito embora o contrato social esteja lá escrito de uma maneira absolutamente clara. Olha, os herdeiros sucederão os sócios, sócios falecidos nas cotas sociais e passarão automaticamente a integrar o quadro social da sociedade. Não basta isso para que o herdeiro passe a ser sócio. É necessário que o herdeiro anua com essa situação, pode ser que vai precisar, sim, da manifestação de anuência expressa desse herdeiro. Diferente é o caso do sócio que permanece na sociedade. A manifestação de anuência dele talvez não seja necessária para uma alteração contratual que preveja a entrada de terceiros na sociedade em decorrência dessa cláusula. Tem lá um sócio remanescente que tem 2% do capital social, ele não tem poder de vetar a alteração do contrato social, todos os demais sócios em número suficiente para atender o quórum de alteração do contrato social alteram esse contrato social para dar cumprimento a uma cláusula do próprio contrato social que prevê a entrada de terceiros. Então, não me parece que seja necessária a anuência, a exigência da assinatura desse sujeito que não precisaria assinar uma alteração contratual normalmente. Precisa sim, claro, obedecer todas as regras de convocação para que a instalação dessa reunião e a realização dessa alteração contratual observem as regras legais. Mas não é necessário que esse sócio minoritário que não teria poder para evitar a alteração do contrato social esteja presente, assine a alteração contratual, porque o quórum já foi atendido, e o quórum foi atendido para atender exatamente o que dispõe o contrato. Dito isso, a gente começa a se perguntar como que é estruturada a administração dessas cotas depois do falecimento do sócio. Agora, finalmente, parece que eu vou entrar no meu tema.
Em primeiro lugar, ocorrida a morte do sócio, obviamente vai começar um procedimento de inventário. É da natureza do inventário que seja nomeado um administrador daquele, muito embora a sucessão ela ocorra automaticamente com a morte, os herdeiros passam a ter automaticamente propriedade sobre aqueles bens que compõem o patrimônio do falecido, do decujus. Essa entrada na titularidade desse patrimônio, ela na prática não acontece de uma maneira tão automática, porque precisa que seja feita uma espécie de liquidação desse patrimônio. Precisa que seja levantado esse patrimônio e partilhado esse patrimônio entre cada um dos herdeiros. Então, apesar de cada um dos herdeiros já ser titular desse patrimônio, ninguém sabe exatamente sobre que parcela do patrimônio vai recair efetivamente a titularidade dele. Daí a necessidade de uma administração provisória desse patrimônio, enquanto a morte a morte da pessoa e a efetiva partilha do patrimônio dela entre os seus herdeiros. Muito embora a sucessão seja automática, a partilha só acontece no momento posterior. Daí a figura do inventariante. É nomeado no juízo do inventário alguém, uma pessoa para administrar esse espólio. Há uma série de regras, obviamente, para a nomeação do inventariante, mas isso não é relevante para a gente aqui, me parece. Na medida em que o falecido seja sócio de uma sociedade limitada, parte desse patrimônio vai ser formado por essas cotas. E a administração dessas cotas passa a ser levada a efeito pelo inventariante. Na administração dessas cotas, está obviamente presente a participação nas deliberações da sociedade em relação a qual aquelas cotas se referem. Então, entre o momento do falecimento do sócio e o momento em que essas cotas forem partilhadas, a sociedade vai continuar operando, né? O show não pode parar, essa sociedade vai continuar gerando prejuízos ou lucros e, muito embora a liquidação da cota tenha como linha de corte o momento anterior, o momento em que o sócio deixa de ser sócio por falecimento, a administração posterior dessa sociedade vai ter influência, tem importância para todos os herdeiros dela, na medida em que a boa administração da sociedade vai fazer com que ela tenha dinheiro para pagar aquela cota que vai ser liquidada. Então, administrar a cota passa por participar das reuniões, ou das assembleias, no caso em que se aplicar a assembleia ou reunião da sociedade limitada. Para isso, o inventariante vai ter que começar a ser tratado, ou o espólio vai ter que começar a ser tratado como se sócio fosse. O espólio, na verdade, em termos jurídicos, não é sócio de nada, porque o espólio sequer é uma pessoa. É uma universalidade, um centro de interesses, que é representado, por ser provisório, por aquele inventariante. Mas vai ter que, em sentido prático, continuar sendo tratado como se sócio fosse, na medida em que a administração daquele patrimônio tem relevância direta para a sucessão, para a partilha dos haveres daquela sociedade em relação aos herdeiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa a ser feita nesses casos é convocar também, na forma do contrato social, não só aqueles sócios que vão participar da reunião e que são sócios efetivamente, mas também o espólio, que é sócio, digamos, por uma espécie de ficção, passa a administrar aquele patrimônio provisoriamente, enquanto ele não tem uma titularidade definida em cada um dos herdeiros. A convocação do inventariante, portanto, deve ser, me parece, observada no mesmo sentido que é observada a convocação dos demais sócios, se o contrato previr que essa convocação deva ser feita por intermédio de carta, o inventariante tem que ser convocado por carta. Se for uma assembleia pura e simples, que não haja nenhuma hipótese específica de convocação, tiver que haver a publicação vai servir também para a convocação do inventariante. O inventariante vai estar se submetendo e fazendo jus, de outro lado, a todos os direitos, submetendo aos deveres e fazendo jus aos direitos decorrentes da situação de sócio, muito embora não me pareça juridicamente que você possa chamar nem o inventariante, nem o espólio de sócios
dessa sociedade. Uma outra questão importante em relação a isso diz com a postura a ser adotada por esse inventariante nessa administração. Há, como a gente estava discutindo, me parece duas hipóteses mais frequentes, muito embora possa existir quantas a nossa criatividade permitir, há duas hipóteses mais frequentes. Uma é a liquidação, a previsão no contrato social, ou a ausência de previsão vai aplicar a regra geral da lei. A previsão no contrato social de liquidação da cota do sócio falecido, e outra é a previsão no contrato social de continuação da sociedade com os herdeiros do sócio falecido. Hipótese em que os herdeiros passariam a integrar a sociedade e não haveria liquidação da cota. Numa hipótese de liquidação da cota, há quem defenda em doutrina que numa hipótese de liquidação da cota, os sócios remanescentes poderiam desde já levar a registro, no registro público de empresas mercantis, uma alteração do contrato social que exclua do quadro de sócios aquele sócio falecido, já que o próprio contrato prevê que a única consequência para aqueles herdeiros seria receber em dinheiro o que aquela cota representava em patrimônio na sociedade. Na realidade, quando a doutrina trata disso, ela identifica a situação dos herdeiros como uma situação pertinente a qualquer credor da sociedade. Eles não são sócios e não vão passar a ser sócios. O próprio contrato prevê a liquidação da cota e, portanto, eles não têm a expectativa de se tornar sócios daquela sociedade. A posição deles é de mero credor e vai haver uma apuração de haveres, você já poderia excluir aquele sócio falecido imediatamente, independentemente da apuração dos haveres que vai acontecer no momento imediatamente posterior. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Por quê? Porque me parece que a sucessão, de uma maneira geral, faz com que os herdeiros, os sucessores de uma maneira, genericamente, passem a ocupar ou tenham a expectativa de ocupar posições jurídicas que eram ocupadas antes pelo sucedido. A posição jurídica do sucedido, numa sociedade limitada, dava a ele, sim, de certa forma, um crédito contra a sociedade. É um passivo não exigível, né? Está lá no lado do passivo, na parte ali de patrimônio líquido, que só vai ser pago para os sócios no momento de liquidação, no momento de retirada de algum sócio da sociedade, etc. Tem uma série de proteções da intangibilidade daquela quantidade de dinheiro que foi colocada lá pelos sócios em favor dos credores. Mas ele assumiu, de certa forma, uma posição de credor, sim, da sociedade. Mas ele assumiu também uma posição, uma posição de credor um pouco diferente dos outros credores, na medida, em primeiro lugar, porque é mais dificilmente exigível, por isso está lá no passivo não exigível, mas além disso, porque ele é um credor que, diferente dos outros, que não tem ingerência na administração do patrimônio que vai servir para pagamento do crédito dele, ele tem. Ao me organizar com alguém numa sociedade, colocar dinheiro nela para que aquele investimento gere uma atividade e aquilo acabe me gerando retorno, eu estou assumindo uma posição que tem como uma parte do núcleo duro dela a expectativa de que eu influa na administração daquele patrimônio. É diferente da hipótese do financiamento da sociedade com capital de terceiros. Se eu estou aqui, eu sou um credor, pura e simplesmente, um financiador, um emprestador, pego o meu dinheiro e entrego para a sociedade da qual você participa, eu estou assumindo uma posição de credor mais forte, porque eu vou ter execução daquele crédito, porque eu vou poder requerer a falência da sociedade, porque eu vou querer exigir o pagamento dele no vencimento, há um vencimento para ele, diferente do que acontece com os recursos que são postos pelos sócios, mas, de outro lado, eu, em contrapartida a esse acréscimo de poder no momento da cobrança, eu tenho um decréscimo de influência na gestão do patrimônio que vai servir ao pagamento da minha dívida, do meu crédito. A posição do sócio, então, passa aos herdeiros uma posição que não é, naquele momento, quando o sócio é vivo, de mero
de mero crédito e débito. É um pouco diferente da situação, me parece, em que o sócio se retira espontaneamente da sociedade, porque ele abre mão naquele momento de continuar administrando o patrimônio que lhe dá retorno, para passar aí sim a uma posição de credor pura e simplesmente, deixar o quadro social e passar só a poder cobrar aquela dívida. O sócio falecido não. O sócio falecido não se retirou da sociedade porque porque era uma hipótese de exclusão dele, porque ele cometeu atos gravíssimos que gerassem prejuízo para a sociedade, ou porque ele quis ser retirado da sociedade. O sócio falecido se retira da sociedade simplesmente porque ele faleceu. Os herdeiros, portanto, eles herdam nesse primeiro momento, nessa fase provisória, me parece, uma posição que é um pouco diferente da relação exclusivamente de crédito e débito. Ainda que o contrato social preveja a necessidade de liquidação da cota, me parece que essa liquidação da cota passa por uma administração temporária desse patrimônio, enquanto o patrimônio do falecido for sendo administrado temporariamente pelo inventariante. No final das contas, isso vai gerar sim a saída desse sócio, mas isso tem influências fundamentais para a participação do inventariante nas deliberações sociais, porque se ele tivesse sido excluído antes, ele não vai ser convocado, não vai participar, não vai influir, não vai administrar patrimônio nenhum que gere a necessidade de pagamento dos haveres ou que vá fazer frente ao pagamento dos haveres dos herdeiros. De uma maneira geral, essa administração provisória vai acontecer, inclusive, judicialmente. Então, a participação do inventariante, a fiscalização do inventariante na gestão desse patrimônio, encontra, no meu sentir, fundamentos que tanto são de direito substancial, de direito material, quanto fundamentos processuais, que é efetivamente a condução da apuração desses haveres lá no juízo do inventário. Mas, enfim, há argumentos e há posições importantes no sentido do Lucena, por exemplo, José Valdeci Lucena, tem aquele livrão grandão de limitado, há posições importantes no sentido de que os demais sócios podem, desde esse primeiro momento, já excluir o sócio falecido e passar exclusivamente à apuração desses haveres. Dito isso, supondo que o inventariante vai continuar a participar da sociedade enquanto ele está provisoriamente administrando o patrimônio do sócio falecido, vem uma outra pergunta. Primeiro, ele vai ter que, obviamente, ser convocado como os outros, enquanto ele estiver figurando lá, ainda que de uma maneira ficcional, como sócio daquela sociedade, independentemente de poder ou não alterar o contrato social à revelia do inventariante, o fato é que, enquanto ele estiver lá, ele vai ter que ser convocado para as assembleias. Mas, ao participar da assembleia, a gente tem uma outra pergunta a ser feita. Qual vai ser a postura desse inventariante nas assembleias, nas reuniões, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Há alguma influência para definir a postura desse inventariante nessa cláusula que diz que a cota vai ser liquidada ou que os herdeiros vão entrar na sociedade? Me parece o seguinte: há um ponto de tensão evidente aí entre a posição do inventariante e a posição de sócio. Por quê? Porque como todo administrador civil, o inventariante está ali exercendo uma função em favor de terceiros, em favor dos herdeiros, que tem muito mais o objetivo de preservar o valor daqueles ativos que estão sendo administrados para que a partilha seja feita no momento correto, vendendo inclusive os ativos que sejam necessários, do que efetivamente lucrar com aqueles ativos. Não é dado a um inventariante que tem dinheiro depositado num banco que ele é obrigado a administrar porque era do espólio, do decujus, não é dado ao inventariante, por exemplo, começar um negócio novo. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou investir tudo em ações da Petrobras. Não é esperado que o inventariante faça isso, porque não é esperado que o inventariante corra riscos excessivos na administração daquele patrimônio. Pelo contrário, o objetivo dele deve ser preservar o valor tanto quanto possível para que os herdeiros não sejam prejudicados pelo tempo. Mas não é o objetivo dele gerar lucro. Não
O inventariante não pode pegar aquele monte de dinheiro que está lá depositado e falar, vou abrir uma franquia da Casa do Pão de Queijo, porque está sendo ótimo, tem um ponto ótimo ali no centro da cidade, é uma ótima oportunidade, vamos pegar esse dinheiro do espólio e abrir uma franquia, por decisão do inventariante, uma franquia da Casa do Pão de Queijo. Não é dado ao inventariante fazer essas estripulias com o patrimônio de quem ele está administrando, na medida em que o objetivo dele é preservar o valor disso. Diferente seria o caso se fosse esperado do inventariante uma postura empresarial. É da natureza da atividade empresarial que o grau de risco assumido pelo empresário seja superior ao grau de risco de alguém que está administrando o patrimônio de outra pessoa com o objetivo de preservar o valor dela para entregar para ela em seguida. Então, a postura do inventariante ela tem um ponto de tensão muito evidente com a postura esperada de um sócio de uma sociedade empresária. Por quê? É da essência da sociedade empresária gerar lucro. É da essência da atividade empresária, a busca do lucro, né? Não gerar lucro, mas é da essência da atividade empresária a assunção de riscos com o objetivo de gerar esse lucro. E não é da essência da atividade do inventariante a assunção de riscos com o objetivo de gerar lucro para os herdeiros. O objetivo dele é de preservação. Por causa desse ponto de tensão, há gente que entende que a postura do inventariante nas deliberações sociais ela é limitada. O objetivo dele é preservar aquelas cotas ali, o valor daquelas cotas tanto quanto possível, e ele, por exemplo, não teria como opinar, manifestar a sua vontade em deliberações sobre os negócios da sociedade, sobre o curso dos negócios, se vai investir nesse ramo de atividades ou no outro, se vai tirar dinheiro daquele ramo de atividades que não está indo muito bem para concentrar nesse primeiro aqui que a gente sabe fazer melhor. Essas decisões empresariais não estariam a cargo do inventariante, porque poderia-se entender que essas decisões empresariais dependeriam de uma assunção de risco em relação à qual o inventariante está proibido. Eu tenho por metodologia dar primeiro a opinião com a qual eu não concordo. Muitas vezes eu fico falando da opinião que eu não concordo e fico achando que eu estou defendendo razoavelmente bem essa opinião que eu não concordo. Mas o fato é que eu discordo um pouco disso. Por quê? Naturalmente, a administração de qualquer patrimônio não é algo que se possa definir de uma maneira estanque, absolutamente objetiva. É certo, é verdade que o inventariante tem, por natureza da sua função, um objetivo muito mais de preservação do valor daquele ativo que ele está administrando, ou daquele patrimônio, inclusive das dívidas, que ele está administrando, do que a geração de lucro com ela. Fica muito fácil a gente entender, é muito evidente que o inventariante não pode, por decisão exclusiva dele, pegar o dinheiro que está depositado no banco e investir na franquia do Pão de Queijo. Não é dado a ele tomar essa decisão de correr esse risco. Me parece que um pouco diferente é a situação quando o patrimônio que ele recebe, ou quando parte do patrimônio que ele recebe, já está naturalmente atrelada a essa situação de risco. A posição do sócio que faleceu era a posição de um sócio de uma sociedade empresária. Ele já exercia a administração dessas cotas da maneira como se espera que exerça um sócio de uma sociedade empresária, o que resulta, obviamente, na assunção de riscos maiores do que os da, digamos, população civil em geral. Os funcionários públicos, na administração do trabalho deles, têm lá a sua remuneração prevista fixamente, e, por causa disso, eles correm menor risco na administração desse bem que ele tem, que é a força de trabalho dele. O empresário não. O empresário usa a força de trabalho dele para ter uma remuneração absolutamente variável e decorrente dos resultados que não dependem só dele. Dependem dele em grande medida, mas não dependem só dele. Então, naturalmente, a posição do empresário é a posição de alguém
é a posição de um empreendedor, e a posição de um empreendedor é a posição de alguém que gosta, em maior medida, do que os funcionários públicos, no meu exemplo banal aqui, de assumir riscos. Naturalmente, portanto, também, a cota que é administrada por esse inventariante, sendo uma cota de uma sociedade empresária, é algo que tem íncito à sua realidade, junto à sua realidade, inseparável da sua realidade, a assunção de risco na administração dessa cota. Então, a administração do patrimônio, feita pelo inventariante, me parece, na medida em que você não pode estabelecer critérios absolutamente estanques, deve observar também a natureza do patrimônio que ele está administrando. Na medida em que isso for verdade, ao inventariante é dado participar não só das deliberações sociais que tratem diretamente do patrimônio da sociedade, ou que tratem de situações diferentes daquelas do curso normal dos negócios daquela sociedade, mas sim em todas as deliberações. O inventariante pode, por causa disso, correr riscos excessivos e administrar mal o patrimônio ao qual o patrimônio que foi confiado à administração dele? Claro que pode. Claro que pode. Ele pode ter votado numa deliberação que era uma maluquice e que, por isso, ele administrou mal o patrimônio que estava confiado à administração dele? Pode. Mas me parece que essa é uma questão a ser discutida entre os herdeiros e o inventariante no juízo próprio. Não me parece que o inventariante esteja de antemão, sem que sujeito a um juízo de valor feito desde agora, a proibição de votar em dessa ou naquela deliberação social. Porque me parece, de outro lado, que qualquer juízo de valor em relação a isso vai acabar sendo, de alguma forma, arbitrário. Na medida em que a administração desse patrimônio foi confiada ao inventariante, assim como a administração da sociedade é confiada aos seus administradores, a posição primeira, a primeira decisão sobre qual é o rumo correto a ser adotado na administração ou do inventário, ou do espólio, ou de uma sociedade empresária, no caso dos administradores, cabe, no caso do inventariante, no caso do espólio, ao inventariante, e no caso da sociedade, àqueles administradores. Isso pode gerar consequências se a administração for mal feita, mas isso não, me parece, pode ser retirado do poder do inventariante de antemão, com base em critérios objetivos que na prática acabam não sendo objetivos, porque qual é a diferença, no final das contas, de eu decidir investir nessa ou naquela linha de negócios, que é uma decisão perfeitamente no curso normal de uma sociedade, ou decidir vender um prédio que é da sociedade, que é uma decisão que, se a sociedade não for uma imobiliária, é uma decisão absolutamente fora do curso normal delas. Se a gente estivesse aqui defendendo que o inventariante só pode votar nas deliberações que fugirem ao curso normal dos negócios, porque ele tem um dever de preservação apenas, e não de lucro, com o patrimônio que ele está administrando, eu estaria concluindo que ele poderia sim votar na deliberação que determina a venda de um imóvel da sociedade, que foge ao curso normal de negócios, mas não poderia tomar decisões empresariais, como, por exemplo, investir nessa ou naquela linha de negócios. No final das contas, tudo que a gente está discutindo aqui é dinheiro. Seja a venda do imóvel, seja o investimento nessa ou naquela linha de negócios, o dinheiro é o mesmo. O dinheiro é fungível e, no final das contas, ele vai gerar haveres a serem partilhados entre os herdeiros. Me parece, nesse sentido, que acaba sendo, de alguma forma, arbitrária a decisão sobre o que o inventariante pode, a decisão nossa, a decisão de quem não é o inventariante, sobre o que o inventariante possa ou não possa deliberar. Me parece que essa decisão cabe, em primeiro lugar, ao próprio inventariante, assim como a decisão sobre o que fazer na administração da sociedade cabe ao administrador, assim como a decisão sobre o que fazer com a administração dos bens dos filhos menores cabe ao pai, assim como várias outras administrações de bens de terceiros cabem aos seus respectivos administradores. É claro que cada um desses administradores estão sujeitos a princípios diferentes, estão sujeitos a regras diferentes. Enquanto o administrador de sociedade é, por natureza, alguém afeito ao risco, o administrador, o pai
que exerce o pátrio poder, deve adotar na administração dos patrimônios dos filhos dele uma postura muito mais cautelosa. Mas isso se resolve, me parece, nas relações internas, entre os sócios dessa sociedade e o administrador dela, entre os filhos e o pai, entre os herdeiros e o inventariante. Não consegui encontrar critérios objetivos que me dessem segurança para dizer que o inventariante pode isso e não pode aquilo. Parece que cabe ao inventariante, em primeiro lugar, essa decisão, sujeito, obviamente, à revisão judicial da legitimidade dessa decisão, se os herdeiros contestarem a decisão que tivesse sido tomada pelo inventariante. A postura do inventariante, assim, a obrigação assumida pelo inventariante, assim, é uma das, para usar a distinção clássica entre obrigações de meio e obrigações de resultado, é uma obrigação necessariamente de meio. Ele tem que se eximir, desincumbir, melhor dizendo. Ele tem que se desincumbir de procedimentos, ele tem que tomar as decisões da maneira em que ele acredite que seja exigível que alguém naquela condição em que ele ocupa acredite que sejam as melhores para a administração daquele patrimônio, mas ele não está comprometido, principalmente quando ele estiver administrando cotas de uma sociedade limitada, uma sociedade empresária, de uma maneira geral, ele não está comprometido com um resultado positivo dessa administração, não poderia estar. Além disso, há uma outra questão que me parece importante. Eu fiz aqui um roteirinho para eu ir virando as páginas, mas eu falo sem parar e não viro página nenhuma. Vocês me desculpem, eu acabo talvez sendo menos organizado do que eu me programei para ser, porque eu me empolgo. Então, mas, enfim, acho que um outro ponto que a gente não pode deixar de abordar na postura do inventariante enquanto não é feita a partilha, que é de certa forma uma redundância, né? Porque só há inventariante enquanto não é feita a partilha, mas para que fique claro, a outra pergunta a ser feita é se o inventariante pode ou não ser nomeado administrador da sociedade, em relação a qual espólio seja titular de cotas. Eu me surpreendi um pouco com a pesquisa que eu fiz em relação a isso, porque eu achei dezenas de decisões judiciais dando a administração ao inventariante, na qualidade de administrador do espólio. As decisões elas não chegam a essa sofisticação de entrar na discussão de que quem seria o administrador, se o inventariante ou o espólio. Ainda bem até, né? Porque tem determinadas discussões que é melhor não ter do que ter para chegar em conclusões estapafúrdias. Mas o fato é que há muitas decisões aqui no Tribunal do Rio, no STJ também, dando ao inventariante a administração de sociedades na qual o espólio tivesse participação. Uma situação pouco diversa a gente vive hoje em dia, porque enquanto lá na 14.708 você podia ter administrador pessoa jurídica, mas não podia ter administrador que não fosse sócio, o Código Civil inverteu essa situação. Ele passou a permitir administrador que não seja sócio e me parece que isso foi uma contrapartida. Como contrapartida exigiu que a administração da sociedade fosse feita por pessoa jurídica, por pessoas físicas. E aqui a gente enfrenta uma situação um pouco diferente, porque o inventariante é, sozinho, individualmente considerado, uma pessoa física. Sendo uma pessoa física, ele poderia, além de ser inventariante de um determinado espólio, ser também administrador de quantas sociedades ele quisesse ser. Podendo ser administrador de quantas sociedades ele quisesse ser, ele poderia também ser administrador dessa sociedade na qual o espólio tem participação. Ele estaria ali atuando na administração, digamos assim, do patrimônio dos herdeiros. Mas, é importante que se diga, quem vai poder ser nomeado para a administração de uma sociedade limitada numa hipótese como essa, não é o espólio. É a pessoa física do inventariante
o que é um pouco diferente. Porque quando o inventariante assume essa posição jurídica na sua própria individualidade, ele assume aqueles deveres, aquelas responsabilidades, toma aquelas decisões com base exclusivamente na sua individualidade. Isso significa que a relação da sociedade é com a pessoa física, pessoa natural do inventariante. A relação dos sócios daquela sociedade, dos demais sócios, é com a pessoa natural daquele inventariante. Não é com o espólio. Se o inventariante, na administração dessa sociedade para a qual ele foi nomeado, na qualidade de pessoa natural, ele vier administrar mal essa sociedade, ele assume na qualidade de pessoa física, na qualidade de pessoa natural. É com o seu patrimônio que ele responde pelos atos de administração que ele levar a efeito à frente daquela sociedade. Isso tem consequências. Qual? Se o contrato social, para que o inventariante possa ser nomeado administrador de uma sociedade, portanto, da qual o espólio participa como sócio, é necessário que o contrato social admita que a administração dessa sociedade seja levada a efeito por pessoas não sócias. Se o contrato exigir que a administração da sociedade só pode ser feita por sócios, e na medida em que o inventariante não é sócio, não me parece que o inventariante possa ser nomeado administrador. Então, há duas hipóteses diferentes. Ou naquelas hipóteses em que o contrato remete a todos os sócios o poder de administração, ou naquelas hipóteses em que o contrato remete a alguns dos sócios, ou aos sócios que forem eleitos pela Assembleia ou pela reunião, o poder de administração da sociedade. Não me parece que em nenhuma dessas hipóteses o inventariante possa ser nomeado administrador da sociedade. O inventariante só poderia, em tese, ser nomeado administrador se a administração da sociedade puder ser confiada a não sócios, na medida em que a simples exercício do cargo de inventariante não confere ao inventariante a posição de sócio na sociedade. Dito isso, eu quero chamar a atenção para uma questão que eu falei no início. Eu disse que o bem examinar o objetivo a ser buscado pelo inventariante com a administração daquela cota social era importante no entendimento de várias pessoas para pautar a postura que o inventariante tivesse a ter naquela sociedade. Então, por causa disso, eu disse, nas hipóteses em que o contrato social prevê a liquidação, estou só tentando refazer esse raciocínio, porque eu acho que essa talvez seja uma parte muito importante. Nas hipóteses em que o contrato social prevê a liquidação da cota, o inventariante não poderia se opor à exclusão do sócio falecido como feita pelos demais sócios, não poderia se opor, não poderia manifestar o seu voto em deliberações que têm natureza exclusivamente empresarial, mas só naquelas que visassem a preservação do patrimônio, preservação do valor das cotas daqueles sócios herdeiros. Nas hipóteses em que o próprio contrato social previsse que os herdeiros passariam a suceder os sócios naquelas cotas sociais, a postura do inventariante seria um pouco diversa, porque ele estaria administrando aquele patrimônio para que aquele patrimônio seguisse com os herdeiros que entrariam na sociedade a partir da partilha da cota social entre aqueles herdeiros. Essa é basicamente a diferença encontrada na doutrina para esse objetivo a ser exercido pelo inventariante. Após de liquidação, o inventariante deve ter uma postura, na hipótese em que os herdeiros fossem entrar, o inventariante deveria ter outra postura. Volto a dizer isso para sublinhar que eu modestamente discordo dessa posição. Eu acho que a postura do inventariante à frente da sociedade, em primeiro lugar, vai ser, enquanto não partilhados os haveres, não partilhadas as cotas, é uma postura de sócio. Ainda que exclusivamente do ponto de vista formal, por intermédio de uma ficção, porque nem o espólio nem o inventariante são efetivamente sócios. Dito isso, ele vai ser convocado para as assembleias e vai participar das assembleias, a meu ver, na sua integralidade, e não só nessa ou naquela deliberação.
Me parece que a participação dele nas deliberações de uma maneira geral e o sentido do voto a ser proferido por ele nessas deliberações de uma maneira geral é algo que fica a cargo da decisão do próprio inventariante em primeiro lugar, obviamente sujeito à revisão posterior. Eu não tenho tempo que eu não olho para o tempo, eu não sei se eu fui rápido ou devagar, mas basicamente era isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria mais uma vez agradecer o convite da Junta, o convite do Gustavo, desfazer a brincadeira do início, não foi não um presente de grego, foi uma oportunidade enorme da gente estar travando essa discussão sobre o que pouco se discute, é talvez uma discussão mais legal de ter do que aquela que já está resolvida, que os argumentos já estão postos e que você vai adotar é só aquela corrente que já está completamente estruturada. Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade para discutir e para criar muito mais. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e a atenção também. Bom, obrigado.